Olá pessoal, como vocês sabem, eu vim para Curitiba cobrir o Festival Olhar de Cinema e eu aproveitei essa chance, essa viagem de vir para a cidade e também de conhecer o Lucas Pilati, que a gente já conversava há algum tempo pelo Facebook, eu já conhecia o trabalho dele e a gente aproveitou essa chance também para gravar esse vídeo juntos. Então eu quero apresentar o Lucas, agradecer por você estar aqui e queria que você faça um pouco do seu projeto do Canto dos Clássicos, que foi o que fez a gente se conhecer e o que trouxe a gente até aqui. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Acho que é sempre importante a gente ter essa troca, assim, ainda mais a gente que está trabalhando com conteúdo de nicho, né? Porque sim, a gente faz um conteúdo que não é tão popular, mas que deveria ser, né? Infelizmente. Mas, são os clássicos, né? Exatamente. Que a gente tanto ama. Então, pra quem não conhece, o meu projeto é o Canto dos Clássicos. Então, assim, ele começou como um blog em 2012 e a partir de lá foi se desenvolvendo e tudo mais, e hoje já é um portal. Eu trato sobre assuntos de diversos segmentos, tanto não só do cinema, mas principalmente, mas também da música, da literatura, enfim, da cultura em geral. Eu acho que o nosso público do Cinema Scope e do Canto dos Clássicos é bem parecido, é um público que procura um conteúdo mais aprofundado um pouco, e segmentado também. Bom, conheçam lá, cantodosclassicos.com, e agora a gente tá entrando no YouTube também, então é youtube.com. Um canal incrível, vocês têm que conferir, é muito bom mesmo. /Canto dos Clássicos. E conta um pouco daquela série História do Cinema, que então, foi a estreia de vocês, né, no canal. A gente já tinha um conteúdo mais bem menos profissional antigamente, aí eu resolvi tirar tudo do ar e começar uma série nova, que é sobre a história do cinema. Tem alguns youtubers que já fazem isso, só que a minha pegada é um pouco diferente, é um pouco mais visual, assim. Tem um roteiro por trás, tem uma locução, e são imagens que passam para simbolizar aquilo que a gente está falando. Então a nossa ideia é trazer um conteúdo desde 1895, lá dos Irmãos Lumière, da Alice Guy, até os tempos atuais, mais modernos, né? Início dos anos 2000. Fazer uma viagem Só que mesmo, até né? Aqui é muito caminho, né? Sim. Então a gente vai ter muitos episódios. Até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, tem 4 episódios no ar. Pioneiros do cinema, As mulheres do cinema mudo, Primeiros épicos e o último sobre o expressionismo alemão. Então eu super recomendo o trabalho do Canto dos Clássicos, não só o canal, como a página do Facebook, o site. Eu sempre acompanho o trabalho deles e agora eles são um parceiro nosso, né? A gente tá combinando alguns conteúdos em parceria, algumas iniciativas. Futuramente traz coisas Exatamente, novas. terão novidades. No nosso canal a gente fala de clássicos, né? A gente aposta muito nesse conteúdo, a gente gosta bastante. E no canal dele também. Então a gente pensou, que tema que a gente poderia abordar nesse vídeo. E aí veio a ideia de falar sobre remakes, né? Amados por Polêmicos. E odiados por outros, mas remakes geralmente dão o que falar, tanto pro bem quanto pro mal. E a gente achou que seria bacana aqui a gente trazer alguns comentários sobre filmes que a gente acha que foram bons remakes, que a gente gosta, e filmes que a gente acha que não deram tão certo assim. Então eu queria começar lançando uma pergunta. O que você acha que faz um remake ser bom ou ser ruim? Assim, em linhas gerais, depois a gente vai... Eu não sei exatamente o que faz um remake ser bom. Eu acho que ele tem que ser fiel à história original, né? Porque assim, primeiramente, na verdade, acho que a gente tem que ver o que é um remake. Porque existem remakes de filmes que não foram baseados na literatura e remakes de filmes que foram baseados na literatura. Porque a partir do momento que um filme que resolve retratar uma história de um livro que já foi retratado em outro filme, é remake, mas ao mesmo tempo não é remake, porque pode trazer uma nova abordagem daquela... pode ser uma releitura da obra literária. Não do filme. Sim. Muita gente confunde o remake de um filme com um remake de uma nova abordagem cinematográfica de uma obra literária, né? Essa discussão veio muito à tona também com o Grande Gatsby, né? Sim. Que teve, acho que, 4 filmes, né? Sobre o livro. E aí teve o último do Baz Luhrmann, né? Protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, a Carey Mulligan e tudo mais. O Grande Gatsby foi considerado, assim, um pouco um livro... impossível de ser refeito, assim, de ser traduzido, digamos, pro cinema, né? As pessoas consideram isso, né, desse livro. Então ele já teve, mas por outro lado ele desperta um fascínio, né? Sim. Porque ele já teve 4 filmes. Sim. E isso acontece muito. E por que você acha que Hollywood é tão fascinado por remakes, assim? Por exemplo, tem alguns casos de filmes estrangeiros, assim, europeus, né? Estrangeiros pensando numa visão norte-americana, né? Estrangeiro pra eles. Por exemplo, Violência Gratuita, do Haneke, tem vários casos. E ao invés de eles incorporarem esses filmes europeus, estrangeiros, de modo geral, para o público deles, eles fazem meio que como se fosse uma transcrição, uma tradução daquele filme pro público norte-americano. Tem a questão da língua, tem um monte de coisa ali colocada, mas por que você acha que Hollywood pira tanto em remakes, assim, tanto de filmes gringos quanto dos próprios filmes deles, que vive tendo remake? Eu acho que primeiramente a gente tem que pensar que Hollywood nem sempre faz um filme pela arte, né? Ultimamente, principalmente, eles fazem mais pela questão financeira. Eu acho que sim, porque geralmente os remakes são feitos de obras que bombaram.
Nem sempre, às vezes sim. Na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Por quê? Porque eles, por mais que vá ser ruim às vezes, eles sabem que vai ter audiência pra galera comentar sobre isso. Nem que seja pela curiosidade de ver como que vai ser esse remake, né? E inclusive no campo dos clássicos eu fiz uma lista de, acho que se não me engano, 10 filmes estrangeiros que foram refilmados por Hollywood, né? Então... A gente deixa o link aqui também. Então é interessante porque em vez de Hollywood pegar obras mais desconhecidas e tentar fazer um remake pra divulgar obras interessantes pro público, não, eles preferem pegar obras que já são conhecidas pra gerar lucro, né? Eu acho que na minha opinião... Você acha que é uma questão de caminho mais fácil, então? Eu acho que é... Em muitos casos. Eu acho que é isso, assim, questão mais financeira mesmo. Infelizmente, né? Porque tem tanta coisa boa pra se fazer uma releitura. Quais remakes você estaria na sua lista pessoal, assim, de remakes que, segundo sua visão, deram certo, foram bem sucedidos? Por quê, assim? Então, acho que o principal de todos é o clássico Ben-Hur, né? Porque, assim, igual você falou de uma obra difícil de ser traduzida para um audiovisual, em 1907 aconteceu a primeira gravação de um filme baseado num livro, né? Pô, em 1907 a tecnologia era muito precária, então assim, não tinha nem rolo suficiente para gravar um filme de mais de 1 hora. Então assim, o primeiro Ben-Hur de 1907, se não me engano, tem acho que 10 ou 15 minutos. Tem uma versão no YouTube disponível, só que tá em péssima qualidade, mas dá pra ver que assim, que não faz jus ao livro, né? Porque, primeiramente, por causa da tecnologia da época e depois porque não existiam estúdios disponíveis, não existiam, sei lá, como é que eu posso dizer? Recursos, né? Recursos, tanto financeiros quanto tecnológicos. Ben-Hur de 1907, dirigido pelo Sidney Olcott, se não me engano. Ele foi feito, infelizmente não teve uma abordagem ao nível da obra literária, e em 1925 foi gravado outro, que já tinha uma tecnologia mais atual, não teve um nível bom comparado com o livro, né? A história não foi tão bem contada. Até em 1959, onde William Wyler fez um dos principais épicos da história do cinema, né? Que daí estourou, é um dos principais filmes para se conhecer técnicas, tanto de iluminação, quanto de filmagem, quanto de cenário, enfim. E agora, recentemente, o Rodrigo Santoro participou de novo. Só que ainda assim, por mais que tenha muito mais capacidade técnica, não fez jus ao de 1959. Ou seja, em 1925 teve um melhor do que em 1907, em 1959 teve um melhor do que em 1925, e em 2016, eu acho, teve um pior do que todos praticamente, assim, na minha opinião, né? Lógico, cada um tem a sua visão. Mas acho que nenhum vai chegar aos pés do William Wyler, né? Que é em 1959, que é um dos maiores aí. E eu acho que esse é um dos principais filmes, assim, memoráveis que a gente pode dizer que o remake dá certo. E tem uma coisa que você falou também que é engraçada, essa questão da tecnologia, né? Porque isso muda muita coisa. Por exemplo, um filme como Titanic. O que muita gente não sabe é que tiveram 4 filmes sobre o Titanic, né? 3 antes do Titanic do James Cameron, que, enfim, né? Foi um marco em vários sentidos. E você gostando ou não do Titanic de 98, não tem como você falar que numa história como a do Titanic, que depende de cenários como essa história demanda, não tem como você não falar que a tecnologia não ajuda, né? Sim. Não tem como você falar que a tecnologia não vai influenciar no resultado final de um filme, como o Titanic, por exemplo. Então, às vezes tem uma história e tem um filme que ele só não é o que pode ser porque naquele momento que ele é feito ele não tem tecnologia suficiente à disposição para conseguir se desenvolver de uma forma mais plena, assim. Sim. Eu acho que esse é um caso, por exemplo. E tem mais algum remake que você gosta? Então, acho que recentemente a gente assistiu no Olhar de Cinema agora o Nosferatu, né? Que é uma adaptação da obra de Bram Stoker. Mesmo que tenha mudado até o nome, tanto o nome dos personagens, o nome do filme, porque acho que eles não tinham disponibilidade de direitos autorais para fazer o filme. Enfim, o Nosferatu, por exemplo, é um filme de 1922, baseado numa obra de 1800 e alguma coisa, que consegue se manter tão atual quanto filmes recentes baseados na obra. E até melhor, na verdade, porque tem filmes atuais que foram baseados na obra do Bram Stoker que não conseguem fazer tanto sentido quanto a obra do Murnau. Não só pela capacidade técnica, porque no cinema é engraçado de assistir, porque todo mundo dá risada nas partes onde na época todo mundo se encolhia de medo, né? Por quê? Porque a capacidade técnica da época era um lixo, né, comparado com E o hoje. Repertório do público naquela época era super limitado comparado com o repertório atual, né, das então ver aquele ator lá, todo magrão, todo distorcido, assustava. Só que hoje é engraçado as pessoas verem, porque eles estão acostumados com uma capacidade técnica muito mais sofisticada. Tem filmes que
com maiores capacidades técnicas não conseguem fazer tantos jus à obra original quanto filmes da época, com tecnologia precária, né? E tem, por exemplo, outra coisa, eu tava pensando no Nascimento de uma Nação, por exemplo, né? Sim. Que também teve agora, um filme mais recente. E aí eu fiquei pensando até onde vai o limite das adaptações, assim, porque tem uma questão também de contexto histórico, da época em que o filme é feito. Então, óbvio que quando você vai fazer uma releitura tem essa preocupação. De repente, o que fazia sentido 50 anos atrás não faz mais sentido hoje. Então, eu queria que você comentasse assim, o que você acha disso, assim, até onde vai num remake, né, dentro desse universo do remake, até onde vai o limite dessas variações e dessas adaptações de um filme pro seu remake, assim, dadas as suas épocas. Sim, então, acho que um exemplo mais polêmico que pode existir é a gente falar sobre o Iluminado, do Kubrick. Por exemplo, ele não tem nenhum remake até hoje em dia. Só que muita gente fala assim, eu queria muito um remake de Iluminado. A galera vai me apedrejar, porque é um ícone do cinema de terror. Só que, como muitos sabem, geralmente quem é fã do Stephen King odeia o filme do Kubrick, porque muitas coisas foram mudadas, o próprio Stephen King não gostou da adaptação do Kubrick. Então, por exemplo, se fosse filmado um filme hoje do Iluminado, com mais características específicas do livro, eu não ficaria triste, porque assim, é um ótimo filme, óbvio, é um dos meus filmes preferidos, inclusive. Só que ele é diferente do livro, bastante diferente. Enfim, tem essa questão de se pegar um livro, uma obra literária, e transcrever ela para o cinema, do início ao fim, com os principais pontos, ou você pegar uma obra igual o Kubrick fez, pegar os pontos principais, novos personagens, enfim, e traduzir pra visão dele, se é o que ele fez. E muita gente odeia, muita gente ama, né? Tem os dois pontos. Então acho que é basicamente isso. Assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, na real. Não, sim, e eu tava pensando principalmente hoje acho que a gente pode começar falando então, depois dessa breve introdução, sobre os remakes que na nossa opinião não deram certo absolutamente, assim, eu acho que isso rende muito pano pra manga. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, queria começar falando do Carrie. Certo, eu também gostaria de chamar. Exatamente. O que você achou? Porque assim, o Carrie é inegavelmente um ícone do filme de terror/horror e dirigido pelo... Exatamente, nos anos 70, dirigido pelo Brian De Palma. E é uma história também adaptada, né? Acho que é importante a gente falar isso. Do também Stephen King, né? Recordista de adaptações, deve ser, não sei, tô falando isso, mas provavelmente deve ser. É um filme super consagrado e que, enfim, tem uma série de cenas icônicas, tem uma série de pequenas inovações, assim, que podem ser destacadas. E ele teve um remake, acho que em 2013, né? Acho que é. Com a Chloe Moretz como a Carrie e a Julianne Moore fazendo o papel da mãe dela. Enfim, ele é um exemplo de filme também que fez algumas releituras de acordo com a época, assim, tem uma pegada mais moderna, então tem algumas coisas assim, até a própria questão do colégio, tem alguns detalhes que foram atualizados, né? Porque, enfim, a gente não tá mais na década de 70, as coisas mudaram e muito desde então. E tem que conversar com o público atual, né? Exatamente, tem essa questão também. É um remake, assim, que eu detestei, eu fiquei super... Não que eu estava esperando muita coisa desse remake, na verdade eu não estava. E aí eu detestei, e eu queria saber o que você acha desse remake, assim, por que você acha que não funcionou? Então, primeiramente, pela questão da atriz principal. Eu adoro ela como atriz, em diversos filmes, né? Só que não é a pegada dela fazer esse tipo de filme. Tanto no Carrie quanto no Deixe-me Entrar. Acho que ela não combina com o personagem de terror. A Carrie dos anos 70, só ela... Que é a Sissy Spacek, né? Só ela já dá um medo, assim. Só a personagem dela, assim, uma direção de personagem, direção de ator, com ela foi... A própria figura dela, né? Foi muito ícone da época. E ela dava medo. A Chloe não dá medo. A Chloe é bonitinha, ela é fofinha e não parece que você vai sentir medo dela. E aquela cena onde nos anos 70 cai o sangue em cima dela, né? Pô, você vê aquela imagem no Google, você já fica, meu Deus do céu, que medo, né? Que afinal é a grande cena do filme, né? O baile final onde ela fica toda ensanguentada, né? Então, e quando a Chloe fez essa cena, não, foi só mais uma cena diferente, assim, eu acho, porque não amedrontou, acredito eu. Eu tinha uma expectativa no sentido de que... Na real, eu falei que eu não tinha expectativa, mas eu tinha uma expectativa porque foi dirigido pelo mesmo diretor do Meninos Não Choram, né? Que eu acho um filme incrível, maravilhoso, não tem nada a ver com Carrie, mas ela é uma diretora que costuma fazer filmes de um circuito mais independente, mais autoral. E eu fiquei interessada por isso, por ser dirigido por ela, por ser dirigido por uma mulher e por trazer duas atrizes que eu gosto, que é a Chloe Moretz e a Julianne Moore. Então, eu tive uma expectativa nesse sentido, assim. E eu acho que essa cena do baile tem essa questão dela, tem uma questão de direção de atores, e o Carrie também, além de tudo, é um exemplo de filme que não conseguiu usar a tecnologia a seu favor, assim.
Porque, principalmente nessa cena, ele é um show, assim, pirotécnico de quanto, com muito dinheiro, eu consigo usar muitos efeitos e fazer muitas coisas voarem, quebrarem, explodirem. E ao mesmo tempo não dá certo. E ao mesmo tempo não dá certo, porque o impacto que a cena do filme do Brian De Palma tem, de um jeito até bem tosco, assim, se você for pensar nos efeitos, assim, quase artesanal, a construção da tensão e do medo naquela cena, a apreensão que é construída pro espectador. A luz usada também é muito, não, todos os cortes, entendeu? Tem toda uma questão de montagem. E no remake, assim, tudo bem, sabe? Pode ter um extintor de incêndio fazendo loucuras, assim, e um monte de fogo e efeitos, só que você não é impactado por isso, assim. Até porque é uma coisa que eu costumo falar sempre, assim, por exemplo, dos Batman do Tim Burton. Tipo, eu acho, mesmo que você sabe que o cenário é de isopor, sabe, assim, você vai gostar. É bizarro, você fica meio em choque, assim, sabe, porque mesmo que você sabe que é uma coisa muito tosca, tipo, dada a época, comparado com os filmes mais recentes, você consegue acreditar mais naquilo, sabe? Sim. Parece que é uma coisa mais, é um cenário mais palpável, é uma situação que ela é mais sólida, assim, até visualmente. Por mais onírico que possam ser aqueles cenários, a gente acaba entrando naquela pegada do Tim Burton, né? Tanto que ele foi muito influenciado pelo expressionismo alemão, né? Sim. Pela questão das luzes, das sombras, enfim. Sim. E aí eu acho que o Carrey, assim, pecou muito nisso. Teve um ponto positivo, assim, que eu achei no filme, que é a personagem da Julianne Moore. Porque a personagem da mãe, no original, é muito assustadora, mas eu fiquei com muito mais medo da Julianne Moore, assim. Porque eu acho que a personagem dela no remake era muito mais carregada. Ela era muito mais fanática religiosa, então eles apelaram muito mais nessa questão da mãe da Carrie. Então ela tava realmente assustadora nesse filme, assim. Tava muito mais carregado o personagem dela do que o da mãe do Brian De Palma. Deu uma invertida nos personagens. Deu, exatamente. Suavizou a Carrie. E acho que tem também a ver com uma questão mercadológica, né? Sim. Porque, assim, sei lá, Chloe Moretz. Enfim, tem toda uma questão, um apelo com o público mais jovem. É um remake de um filme clássico, mas enfim, a galera tenta arrebanhar um público mais jovem que nem sabe o que é Carrie, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem essa visão, principalmente a gente, porque a gente já assistiu de 1970. Acho que por acaso, uma adolescente da época atual assistindo pela primeira vez, nem sabendo que é uma adaptação do Stephen King, pode ser que seja um filme interessante. Sim. Porque, primeiramente, por causa da personagem, da atriz, que é uma atriz ícone, né, atualmente. Mas acho que a gente que tem essa pegada mais de conhecer os de antes, a gente fica com uma expectativa lá em cima, né? Sim, sim. Ou lá embaixo já, porque a gente fala, pô, não precisava ter feito, sabe? Não precisava fazer. E daí a gente fica querendo que seja melhor, ou que seja pelo menos ali parecido, e a gente acaba se decepcionando. Eu não gostei por causa da principal atriz, e acho que eu foquei nela, filme, né? Eu foquei nela e não prestei atenção no resto, sabe mais? Sim. Fiquei meio que boring, assim. E falando de filme clássico também consagrado que beira o incontestável, eu lembrei do Psicose. Então. Do Hitchcock e o comentado e apedrejado remake feito pelo Gus Van Sant. Então, eu tenho que admitir que eu não assisti o remake, mas eu não assisti não porque eu não tive oportunidade, porque eu realmente não quis, assim, eu não quis me decepcionar. Eu falei assim, cara, já assisti do Hitchcock, já me bastou, assim, já tô feliz com isso. E pelos comentários que eu já vi também, falar assim, cara, acho que eu vou passar essa oportunidade. Eu não sei se você viu que o Gus Van Sant, ele fez quase que um exercício, né? Eu acho que pode ser considerado um exercício de direção, né? Pra ele mesmo, não quer dizer que resultou num filme bom, porque não resultou. Que foi estudar milimetricamente o filme do Hitchcock e anotar quantos segundos duram cada plano. Então ele fez os takes exatamente iguais. Sério? A mise-en-scène das cenas, a duração dos planos. Então o filme, teoricamente, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V do original nesse sentido, como um exercício de direção. Só que isso não quer dizer que o filme resultou num clássico ou num remake à altura do clássico. Aí a gente já volta naquela questão que você propôs no início, né? De até que ponto vale fazer um remake? Porque se for fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, ver os segundos, ver as cenas, ver o sangue, ver... Por que fazer isso, né? Se já tem um filme bom. Sim. Porque até se você quiser tentar fazer uma releitura do filme, igual a gente tava falando antes, você já trazendo algo de novo, né? Porque se a gente assistir um filme, a gente quer assistir... Eu pego o Psicose original e esse de novo, né? Sim. Não faz sentido nenhum, na real. E eu não sabia disso, então acho que agora eu realmente não vou assistir mais, né? Sim, e tem clássicos que eu não entendo por que as pessoas... Eu tenho filmes, assim, como Carrie e Psicose, que são dois exemplos ótimos, que eu não entendo realmente, assim, por que as pessoas querem mexer com uma coisa que é incrível, certo, que já deu certo, que é consagrada e que, enfim, é quase intocável, assim, nesse sentido, né?
Não que é salvo de críticas, de forma alguma, não é porque um filme é histórico ou, enfim, marcante, que você não tem que ter um olhar crítico sobre ele. Só que tem filmes que eu não entendo, assim. E o Psicose é engraçado porque tem um professor que eu fiz um curso, assim, de cinema, e ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, Psicose é assim, você tem uma receita de um prato de um chefe de cozinha francês premiado no mundo todo. E aí tudo bem, tem aquela receita. Aí o cara lança num livro aquela receita. E aí você pega o livro e fala, eu vou fazer essa receita. Óbvio que não pega. Tudo bem, você vai fazer a receita e vai rolar e você vai comer aquele prato. Só que você fazendo aquela receita, que é exatamente a mesma receita que o chefe criou ou que ele faz, enfim, nunca vai ser igual ao original. Porque o cara é chefe e ele é um mestre naquilo que ele faz, e ele sabe que se ele deixar 3 minutos a mais no forno, vai acontecer alguma coisa que, enfim, ele sabe, assim, meio que os meandros do ofício dele que vai resultar é a própria genialidade do cara de saber a mais do que uma pessoa comum, assim. Sim. E, no caso, não que esses diretores que fazem os remakes são pessoas comuns e incapazes, não é nada disso. Mas a questão é, quem fez o original vai ter a malícia de saber onde avançar mais, onde recuar mais, e são pequenos detalhes que fazem toda a diferença num filme, né? Isso transparece. E aí ele deu esse exemplo, eu sempre lembro, assim, dessa história da receita, entendeu? Qualquer pessoa pode pegar a receita e fazer, mas nenhuma vai ficar igual a do chefe, entendeu? Agora, que o Hitchcock usou, o arroz que o Hitchcock usou no Psicose, não é o mesmo arroz que o Gus Van Sant usou. Sim. Entendeu? Então nunca vai ser. Por mais que ele tente fazer milimetricamente igual, não vai ficar a mesma coisa, né? Então acho que é uma lição assim, para os próximos diretores aí não tentarem fazer um Ctrl-C, Ctrl-V numa obra-prima. Porque, primeiramente porque não é necessário, depois porque não vai dar certo. Teve uns boatos também que eu não sei até que ponto foram boatos ou informações super confirmadas e seguras, mas de que eles fariam um remake de Cleópatra, né? Que estavam até sondando Angelina Jolie pra viver a Cleópatra. Eu acho que eu ouvi mais ou menos E aí eu só via essas coisas e pensava, por favor, não façam isso. Não precisa, né? Por favor. Agora, pensando no caminho inverso, tem algum filme que você gosta muito, que você gostaria de ver um remake, assim, nos dias de hoje? Além do Iluminado, que você já mencionou. Tem mais algum que você pensa, nossa, esse filme, hoje em dia, de repente, teria uma abordagem diferente? É difícil, né? Porque quando a gente vai falar de algum filme que a gente gostaria de ver hoje, é um filme que a gente gosta, né? Geralmente. Sim. Só que ao mesmo tempo que a gente... Se é um filme que a gente gosta, teoricamente a gente não vai querer A gente não vai querer ver de novo, só que a gente quer e não quer, não sei. Ou tem algum livro que você gosta, que você gostaria de ver uma adaptação pro cinema? 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. É um filme que é um livro que já teve várias adaptações e, na minha opinião, nenhuma teve a altura do livro. Então eu acho que pode ser que se algum diretor tiver coragem, primeiramente, o cara não precisa ser bom, o cara tem que ter coragem. Pra fazer precisa perseverar, né? Pra fazer um 20 Mil Léguas aí. Assim, Jorge Méliès já fez um 20 Mil Léguas naquela época pré-cinema, né? Então, lógico, tem toda a magia de Jorge Méliès, né? Naqueles cenários dele lá. Teve outras adaptações mais pra frente também. Inclusive, acho que o primeiro filme gravado embaixo d'água foi uma adaptação do 20 Mil Léguas Submarinas, se eu não me engano. Acho que tá no vídeo sobre os pioneiros do cinema. É uma oportunidade aí pros... É um desafio, né? Desafio. Principalmente. Tem outro exemplo também que a gente tava conversando aqui de filme que a gente acha que é um remake bem sucedido. Não porque a gente viu o original, porque a gente não viu. Mas por questão histórica, acho por questão histórica do que realmente ficou marcante, né? Que é o Scarface, né? Scarface. Então, é um filme que muita gente nem sabe que é um remake de outro filme. Então, o Scarface é um filme que todo mundo gosta e poucos sabem que é um remake de outro filme. Exato. Que não perdurou, que não se manteve, talvez por ser ruim ou por não ter feito jus a uma história, né? Porque nós, inclusive, não assistimos, né? Mas acho que fica até a lição de casa pra gente, né? Fica uma lição pra gente vocês conferir, também. Se alguém tiver assistido, comenta aí embaixo pra dizer se é bom ou não, né? Vai que é melhor ainda, né? A gente não sabe. E a gente tá falando. Mas a gente faz uma errata, depois a gente grava outro vídeo se redimindo e falando se a gente achar o então, original melhor. Então, se alguém tiver assistido o Scarface original de 1930, alguma coisa, comente aí, por favor. E tem outro filme também que a gente considera quase um atentado ao cinema, que vem bem nessa onda também do que eu tava comentando dos filmes, do filme do Haneke e tudo mais, de alguns filmes estrangeiros, europeus, asiáticos, enfim. E que entra nessa conversa que a gente tava falando até do Deixe-me Entrar e dessas adaptações pro mercado norte-americano, né, que eles adoram fazer. E tem o clássico Asas do Desejo, né, do Wim Wenders, maravilhoso, amamos, que foi
adaptado, né? Digamos, eu nem considero uma adaptação, com Cidade dos Anjos, né? Nicolas Cage e Meg Ryan, né? Quem, enfim, viveu a adolescência ou juventude nos anos 2000, costumava assistir esse filme, assim, toda semana passava na televisão, e a música do Goo Goo Dolls, e aí foi pra novela música, o filme, enfim, não tem uma pessoa que não viu esse filme, sem querer, você era obrigado a ver esse filme, quase. Eu acredito, não sei, na real, mas acho que é um filme que poucos sabem que é baseado no Wim Wenders, né? Eu acho. Porque eu não sabia, na real. Sim. Eu sabia que existia uma adaptação mais recente, mas também naquela pegada eu não quis assistir, porque... eu acho que esses filmes, geralmente, eles nunca são vendidos como uma adaptação, né? Eles quase são vendidos como um filme norte-americano mesmo, e é isso. Eu acho que nunca é sublinhado, não nunca, mas geralmente não é sublinhado, né? Não é destacado muito isso de ser uma adaptação, né? A partir dos créditos, né? Assim, exatamente. Até porque, falando de maneira geral, nos Estados Unidos tem toda uma questão de filmes em outra língua, né? Questão de filme legendado, enfim, a gente reclama disso aqui, mas a gente assiste muito mais filme legendado do que eles, acreditem. E não só em língua inglesa, né? A gente costuma assistir filmes em várias línguas, né? Pensando em mercado norte-americano, é mais complicado isso, então... Tem toda essa questão, né, de introduzir uma história de um filme alemão, um filme francês e tudo mais, então eles têm esse histórico, né, que pra eles eu acho que deve compensar mais refazer um filme na língua deles do que enfim, distribuir esse filme europeu, estrangeiro em território norte-americano. Bom, então é isso, eu acho que pra gente amarrar aqui, a gente podia falar que, mesmo que tenha algumas pessoas um pouco extremas, assim, com relação a remakes, que sempre amam ou odeiam, eu acho que é legal a gente dosar isso. Eu acho que o mais importante também é a gente tentar sempre conhecer, né, de onde as obras vieram, principalmente se for um filme atual que deriva de um filme clássico, que é um remake de um filme clássico. É sempre legal você ir lá na fonte, você ir lá no original, pra ver como que isso foi feito, como que isso foi pensado em outras épocas. E que tem filme que hoje em dia pode parecer datado, pode parecer ultrapassado e fora do tom, mas tem a sua importância, né? Tem sua importância e é legal a gente fazer esse paralelo até, né? Eu acho que assim, tem o prós e contras, né? Sempre vai existir isso em qualquer âmbito, mas eu acho que é importante não só conhecer os filmes clássicos, mas sim saber se não foi baseado em livros, porque geralmente tem a questão. Geralmente todo mundo fala que o livro sempre é muito melhor, óbvio, né? Não tem como não ser mais detalhado, principalmente. Mas tem filme que eu prefiro filme que o livro. Tem também. Deixa eu pensar não sei se eu lembro. Um Drive, por exemplo. Não assisti o livro. Não assisti o livro. Não li o livro. Eu gosto mais do filme do que do livro. Laranja Mecânica, polêmico. O próprio escritor do livro falou que o filme é melhor que o livro. Sério? Eu não sabia dessa. Mas, eu já li coisas a respeito, que ele próprio não gostava muito do livro e ele não gostava de ter ficado célebre por conta desse livro, que ele gostaria de ter ficado famoso por outros livros que ele escreveu que não deram certo. Mas ele ficou famoso por conta das coisas do Kubrick, eu acho. Exatamente, e aí ele comentou que ele achava o filme muito melhor do que o livro, que ele curtia muito mais, que ele não era completamente satisfeito com o livro, sabe? Mas pra mim, eu acho que o Laranja Mecânica é um exemplo de balanço, assim, eu acho que eu adorei muito o filme. Sim. E amo de paixão, assim, o livro, assim. São duas mídias diferentes, né, também. Inclusive a linguagem que foi criada pelo... Como que é? Anthony Burgess. Anthony Burgess, a Nat Sachs, né? Tem, por exemplo, no final do livro tem um dicionário, assim, pra você ficar se baseando e tal. Sim, é uma experiência diferenciada. No filme já não tem essa linguagem, essa linguagem. Tem, só que ela é mais... Diluída, né, de alguma forma. A gente nunca sabe o que ele tá falando, assim, em algumas palavras. Sim. É um exemplo que eu gosto dos dois. É isso aí, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. É muito legal quando isso acontece, porque o mais legal de conhecer as pessoas que produzem conteúdo relacionado ao cinema, que é o que a gente aborda, que é o que eu amo, é conhecer as pessoas na vida real, né? Porque a gente conhece muito por Facebook, pelo trabalho das pessoas nas páginas, nos sites, nos canais. E aí quando esse encontro ele se materializa, é muito mais legal, né? O cara a cara é muito bom. Exatamente, né? poder olhar no olho e trocar uma ideia. Porque no Facebook a gente conversa, oi, tudo bom, não sei o quê, mas o cara a cara a gente acaba conhecendo muito mais a pessoa, muito mais os gostos, né? Mais os interesses, então acho que fica a dica, sai do virtual. Também, sempre que vocês puderem cobrir festivais e mostras, é uma grande experiência e um canal, né? Uma via para conhecer pessoas que são tão apaixonadas por cinema como você. Então, obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. Adorei. Então a gente se vê logo menos nos próximos vídeos. Então até mais. Tchau, tchau. Curta Canto dos Clássicos, por favor.